Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu novo canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver a dificuldade enfrentada pela população do município de Riacho dos Cavalos, no Alto Sertão, para conseguir água adequada ao consumo humano. Também vai ver uma matéria sobre o passeio ciclístico promovido pelo Ministério Público da Paraíba e outras instituições para protestar contra a corrupção. No estúdio vamos receber o coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça do Patrimônio Público, Clístenes Holanda, que vai falar sobre corrupção e a lei do Portal da Transparência. Fique com a gente, o MPTV está no ar. A cada ano, R$500 bilhão é desviado dos cofres públicos da Paraíba com a corrupção. A estimativa é do FOCO, o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, que é integrado por órgãos como o Ministério Público, Controladoria Geral da União e Tribunais de Conta da União e do Estado. Quem mais sofre com esse crime é a população mais pobre, que deixa de ter serviços de qualidade em diversas áreas, como saúde e educação. Para protestar contra isso, o Ministério Público organizou no último domingo o primeiro passeio ciclístico paraibano contra a corrupção. É o que você confere agora. Aproximadamente 2.000 ciclistas se reuniram para pedalar contra a corrupção na manhã do último dia 8 de dezembro na capital. O evento, promovido pelo Ministério Público Estadual, teve o apoio do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, Controladoria Geral da União, Prefeitura Municipal de João Pessoa, clubes de ciclistas das cidades de Santa Rita e Bahia, Associação Paraibana do Ministério Público e o Exército Brasileiro. Nós temos uma campanha, o que você tem a ver com a corrupção, no Brasil todo. E nós somos o coordenador nesse estado e já fizemos várias ações esse ano e esse final fechando com essa ação impactante, graças a Deus. Todo mundo pedalando contra a corrupção. Os ciclistas partiram do Parque Solon de Lucena e seguiram em direção à Avenida Epitácio Pessoa. A chegada foi no busto de Tamandaré. Segundo o presidente da Associação de Ciclistas de João Pessoa, a corrupção afeta diretamente quem necessita utilizar a bicicleta para a mobilidade urbana. A participação da gente é válida porque a gente está se mobilizando o pessoal ao combate à corrupção, porque o ciclista também ele é prejudicado na questão de quanto mais dinheiro é desviado, menos ciclovia, menos ciclofaixa, né? E menos também segurança e educação. Então a gente, como ciclista, a gente também é cidadão, a gente tem direito de ver. De acordo com dados do Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, estima-se que o desvio de dinheiro público comprometa de 3 a 5% do PIB do país. Na Paraíba, a corrupção é responsável por desviar cerca de R$500 bilhão por ano, dinheiro que poderia ser investido em áreas como saúde e educação. A CGU ela visa verificar a correta aplicação dos recursos públicos. Isso é ímpar, né? A CGU só vê os recursos públicos federais, mas a boa parte dos recursos públicos hoje são federais. Então necessita realmente de uma auditoria, necessita de ficar melhor sendo averiguado esses recursos, né? E que a população possa também participar. A CGU fazendo a parte dela, a população vindo junto, nós conseguiremos fazer uma fiscalização melhor. Seu Ricardo acredita que se não houvesse desvio do dinheiro público, o Brasil seria um país muito melhor. O que me levou também a participar desse movimento, que a gente está indignado. Os corruptos, as pessoas políticas usando o dinheiro do povo, que poderia investir na saúde, na educação, na valorização do trabalhador brasileiro. Infelizmente não está acontecendo. As pessoas roubam e não devolvem o dinheiro. Se devolvesse, o país, eu tinha pura certeza que o Brasil era um país do primeiro mundo. De acordo com o promotor de justiça Marinho Mendes, o objetivo da campanha é conscientizar a população para que todos contribuam no combate à corrupção. Ele considera que o evento foi um verdadeiro sucesso. O evento foi coberto, coroado de um sucesso extraordinário.
nós estamos aqui boca aberta com tanto sucesso. E agradecer a todos os ciclistas, a toda a sociedade, a toda a imprensa da Paraíba e a todos os órgãos que em parceria nos mergulharam junto conosco em busca desse resultado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Corrupção é tirar vantagem do poder atribuído. É o ato ou efeito de se corromper, oferecer algo para obter vantagem em negociata que favorece uma pessoa e prejudica outra. No Brasil, o Senado aprovou o projeto de lei 5.900, de 2013. Ele altera a lei para considerar os crimes de corrupção passiva e ativa como hediondos. Esse projeto também altera o Código Penal para aumentar as penas para esses crimes que passam a ser de 4 a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa. Atualmente, o projeto está sendo analisado pela Câmara dos Deputados. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. A falta de água de beber no município de Riacho dos Cavalos, no Alto Sertão da Paraíba, levou a Promotoria de Justiça de Catolé do Rocha a adotar algumas providências, dentre elas a celebração de um termo de ajustamento de conduta com a CAGEPA para suspender, desde o mês de novembro deste ano, a cobrança da conta de água da população. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. Seu Benedito é pescador. Ele assiste à morte dos peixes na água contaminada do açude que no passado já foi a fonte de renda da família. Faz 5 meses que nós estamos sem água aqui de jeito nenhum. Só para consumo, a água do consumo aqui vem dos cacimbão. Cacimbão a gente fica comprando de Catolé. Dona Maria Lúcia revela ter medo de consumir a água que abastece a casa onde mora com os filhos, mas admite utilizá-la quando não há outra opção. Então, põe com essa água que não tem outra. A água que pega só dá para consumo de casa mesmo. Para não morrer de sede, as crianças contam que os pais são obrigados a buscar água em outros municípios. Meu pai vai buscar lá no Cacimbão, lá na Boa Vista, para tomar banho e beber. Teve que pegar água lá em Chuíta para poder nós beber, que a água acabou de Catolé, aí tinha que trazer lá de Chuíta. Vocês já chegaram a ver essa água boa assim algum dia? Eu já. Sim. Eu não. E como é que era aqui antes? Era bem limpinho, parecia água cristalina. Dá para ver os peixes, tudo. E essa é a água que chega às torneiras dos moradores aqui do município de Riacho dos Cavalos. Amostras colhidas pelo Laboratório de Saúde Pública do Estado apresentaram níveis microbiológicos, cor e turbidez totalmente condizentes com o que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Essa situação levou o Ministério Público a celebrar um termo de ajustamento de conduta com a CAGEPA para solucionar o problema. A população tem direito a ter uma água de qualidade fornecida pela CAGEPA. Então nós abrimos inquérito civil público para apurar esses fatos e a partir desse inquérito foi solicitado ao LACEN, que é o laboratório responsável pela análise da água de todos os municípios do estado, o resultado das amostras dos meses de agosto e de setembro dessa água. E foi constatado que realmente a água é insatisfatória de acordo com as normas do Ministério da Saúde para consumo humano, não era uma água potável. A partir daí, nós notificamos a CAGEPA e os representantes da CAGEPA compareceram aqui à promotoria
e nós propusemos um TAC. Com o TAC, as cobranças de água foram suspensas no município e, em vez de faturas, os moradores recebem esta notificação alertando que o líquido é impróprio para o consumo. Após uma audiência pública, Cagepa e o município se comprometeram a construir uma nova adutora. O promotor Dr. Patrício está fazendo mais que o papel dele, né? Porque ele podia simplesmente lá no gabinete dele tomar providência, mas ele preferiu vir ouvir a comunidade e foi muito bom. A comunidade também participou, foi criada uma comissão que está acompanhando os trabalhos do pessoal da Cagepa, porque a gente sabe também que, além de ter uma deficiência de equipamentos, também a gente percebe porque tem dia que a água sai limpa, não sai com tanto cheiro, e aí de repente a água sai verde. É porque não foi feito nem aquele tratamento que precisa ser feito com a estrutura que se tem hoje. Segundo o promotor responsável pelo TAC, Estado e município têm contribuído para chegar a uma solução. Ele torce para que não seja necessário judicializar o caso. E acho que vai ter uma nova estação de tratamento. A prefeitura se dispôs, mesmo antes, pouco antes desse problema ter surgido do Ministério Público, o prefeito já começou a abrir poços. Durante a audiência, a Cagepa disse que se fosse possível abrir poços em determinada região lá perto do açude, e se for encontrado água nessa região e a água for de qualidade, a Cagepa se dispôs a distribuir essa água para a população através da própria rede deles. Ou seja, há uma disposição. Espero que essa disposição continue para a gente não ter que judicializar esse caso. No próximo bloco, não perca a entrevista com o coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça do Patrimônio Público, Clístenes Holanda, que vai falar sobre corrupção e a lei da transparência. Promotor, eu queria saber o que era uma concussão. Concussão é um crime tipificado pelo Código Penal Brasileiro, no artigo 316, na parte dos crimes contra a administração pública. E a conduta consubstancia-se em exigir para si ou para outra pessoa, mas em razão do exercício da função que o agente desenvolve na administração pública, exigir uma vantagem indevida, uma vantagem que não é inerente a seu cargo. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Várias ações e campanhas têm sido feitas por diversas instituições, a exemplo do Ministério Público Brasileiro, para combater a corrupção e conscientizar as pessoas sobre as consequências nefastas desse crime. Para falar sobre esse assunto e também sobre a importância dos portais da transparência, recebemos em nosso estúdio o coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, Clístenes Holanda. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Promotor, na sua opinião, a corrupção é um problema cultural em nosso país? Como é que ele se manifesta? Não há dúvidas, Cristina, de que a corrupção é um fenômeno cultural na sociedade brasileira.
E isso ocorre porque, desde a colonização, que as nossas gerações elas passam por um processo corrompido de formação de suas personalidades, de seus caráter, do caráter das pessoas. Ora, a criança chega, acompanha, por exemplo, o seu pai, e o pai para numa blitz policial e oferece uma propina ao guarda. A criança acompanha a sua mãe numa agência bancária e ela fura aquela fila. A criança chega em casa, o jovem chega e vê o seu irmão, que é universitário, preparando uma cola para levar para a prova na faculdade. Então, essas questões que aparentemente são simples e que são banais, não é? Elas, ao longo dos tempos, elas foram sendo vistas pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, como algo normal, algo corriqueiro, quando na verdade não é. Então, essa criança que cresceu vendo tudo isso como algo normal, como algo natural, é aquele prefeito que mais adiante vai, sem o menor pudor, sem o menor escrúpulo, vai desviar recursos que estariam destinados à saúde, à educação, à segurança pública, em proveito próprio. E é daí que nasce o fenômeno da corrupção. A corrupção ela é enraizada na nossa cultura, ela é generalizada justamente por conta dessa noção deturpada de que essa microcorrupção, esses pequenos atos do dia a dia, não é, que as pessoas deixam acontecer ou se envolvem, passam como sendo algo normal, algo aceitável, quando na verdade isso devia ser combatido, não é? As crianças, as nossas futuras gerações devem começar desde já a entender, a verem nesses atos algo reprovável e não algo aceitável, comum, normal. Uhum. Na sua opinião, esse crime de corrupção, ele deveria ser hediondo? Defendo, não é, essa tese. O projeto do senador Pedro Taques já foi aprovado no Senado, não é, transformando, criminalizando como crimes hediondos a corrupção ativa, a corrupção passiva, o peculato, a concussão e outros crimes contra a administração pública. Ainda está pendente de julgamento na Câmara dos Deputados, mas não há dúvidas de que a corrupção, em qualquer de suas modalidades, em qualquer de suas formas, tem a natureza de crime hediondo. Ora, quais são os crimes hediondos que nós conhecemos? O homicídio qualificado, o estupro, o latrocínio, o sequestro, crimes de alta reprovabilidade, não é? E não pode haver maior reprovabilidade do que a conduta daquele que, ao invés de aplicar recursos na saúde, na educação, na segurança, em favor da população, da sociedade, desvia ou se apropria, não é, em benefício seu ou de seus parentes ou quem ele queira beneficiar, se apropria de recursos públicos. Então comete, sem dúvida nenhuma, um crime de natureza hedionda. Se tornar hediondo, o que muda? O crime hediondo, além de uma penação mais rigorosa, ele elimina algumas possibilidades de benefícios, tanto na questão do cumprimento da pena, né? Benefícios na progressão, a impossibilidade de obtenção de benefícios que são mais comuns para outros crimes. Uhum. Em sua opinião, as leis hoje existentes no país, elas são eficazes no combate à corrupção? Cristina, eu costumo dizer que nós não temos carência de leis, não é? Muito pelo contrário, nós temos excesso de leis. Nós temos inúmeras leis que tratam do combate à corrupção. Nós temos aí o Código Penal, que criminaliza as condutas, nós temos a Lei de Improbidade Administrativa, que é uma lei também extremamente importante no combate à corrupção. Nós temos leis como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei da Transparência, mais recentemente, agora em 2011, a Lei de Acesso à Informação. Enfim, nós temos um cabedal de leis, um conjunto, um arcabouço legislativo muito consistente. E temos leis avançadas, inclusive, leis que são copiadas pelo mundo inteiro no sentido de combater a corrupção. Então, não é na falta de leis que está o problema da corrupção, não é? Da reincidência dos atos de corrupção. Na verdade, na minha ótica, o que está faltando é a efetiva implementação e aplicação concreta dessas leis, das sanções que são previstas nessas leis. Nesse sentido, nós temos recentemente a aprovação da Lei Complementar 131/2009, que obriga os municípios, o Estado e a União a criarem os portais da transparência.
Qual a importância dessa lei e ela vem sendo cumprida? Veja, Cristina, a Lei Complementar 131/09, que é a Lei da Transparência, ela enfatizou, não é? Ela potencializou o que a Constituição Federal e o que a Lei de Responsabilidade Fiscal já exigiam e já cobravam do gestor, que é a transparência. A transparência nós entendemos que é a principal forma de prevenção da prática de atos de corrupção. O gestor que torna a sua administração transparente, ele está muito menos sujeito, não é, à prática de atos de corrupção. Então, a lei de transparência, ela passou a exigir que toda e qualquer gestão, em qualquer nível, estadual, federal, municipal, ela disponibilize para acesso de todo e qualquer cidadão, de qualquer pessoa na internet, os dados da gestão, né? Então, todos os dados relacionados a receitas, despesas, convênios, licitações, enfim, todos os atos, não é, da administração pública, eles precisam estar disponibilizados na internet para que todo e qualquer cidadão possa ter acesso, consultar, fiscalizar, acompanhar, não é, a prática desses atos administrativos. E, infelizmente, é uma lei que, pelo que nós estamos acompanhando, não vem sendo ainda cumprida na sua integralidade, não é? Os municípios ainda não estão dando plena efetividade ao que a Lei da Transparência exige e determina. Recentemente, o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, o FOCO, do qual o Ministério Público faz parte, divulgou um ranking sobre a situação dos municípios paraibanos em relação ao cumprimento da lei que cria os portais da transparência. Quais os resultados que vocês obtiveram e qual a avaliação que o senhor faz sobre essa situação? A Lei da Transparência ela é de 2009 e ela estabeleceu alguns prazos de cumprimento daquilo que ela exigia. Todos os prazos já se esgotaram em maio deste ano. Então, desde maio deste ano, todos os municípios do Brasil, sem exceção, precisam ter portais de transparência e precisam disponibilizar nesses portais as informações da gestão. Em maio deste ano, o FOCO divulgou um ranking com os 10 maiores municípios, né, em relação ao cumprimento da Lei da Transparência. E agora, mais recentemente, nós decidimos avançar um pouco e estender esse ranking a todo o Estado. Então, realmente, foi um trabalho árduo, foi um trabalho de muito esforço, mas nós conseguimos avaliar os 223, os portais de 223 municípios da Paraíba e estabelecemos aquele ranking que foi divulgado recentemente. Pelo ranking, pode-se ver o quanto os municípios não estão cumprindo a Lei da Transparência, não é? Chegamos a números que demonstram que vários municípios sequer possuem portais de transparência e outros que não estão cumprindo na íntegra as disposições da lei. A gente tem algum município paraibano que cumpre a lei na íntegra? Integralmente não há nenhum município atendendo a todas as exigências da Lei da Transparência. E é em razão disso que nós convocamos todos os promotores de defesa do patrimônio público da Paraíba e repassamos a esses promotores o ranking, né, toda a relação, repassamos a cada um deles um relatório diagnóstico de cada uma das prefeituras, dos portais de cada uma das prefeituras e um kit de transparência que contém tudo que é necessário para o promotor para que ele possa adotar as providências em suas promotorias no sentido da efetividade dessa lei. O senhor falou dessa dificuldade que os municípios têm em cumprir essa lei. Quais são os fatores que levam os municípios a descumprirem? Cristina, as alegações são várias, né? Mas nós entendemos que não há razão plausível para que o município hoje não disponibilize os dados nos portais de transparência. Não se justifica hoje que uma prefeitura, por menor que seja, pelo menor porte que ostente, não tenha um portal de transparência, não tenha um site em que constem as informações da gestão. Isso não é de um custo elevado, não é? Tecnicamente falando, operacionalmente falando, não há maiores dificuldades. Os escritórios de contabilidade que prestam consultorias e assessorias às prefeituras já estão
capacitados e habilitados. Vários desses escritórios já trabalham com esse tipo de disponibilização dos dados na internet. Enfim, nada justifica o descumprimento. Então, a prefeitura ela tem, por força de lei, não é, o dever de se organizar, tanto do ponto de vista da informática, da estrutura técnica, quanto do ponto de vista contábil, para que possa disponibilizar esses dados, não é, da forma como a lei exige e determina. E o que acontece com o gestor e com o município que não cumprir a lei? A própria lei prevê a possibilidade da suspensão das chamadas transferências voluntárias, não é, que são aqueles recursos que são repassados de um ente público para outro, da União para os estados e municípios ou dos estados para os municípios. Então, na hipótese do descumprimento, a própria lei prevê que ocorra a suspensão dessas transferências e aí o município vai ficar impossibilitado de executar programas, convênios que ele celebra normalmente com o governo federal. Esses convênios eles ficam suspensos sem poder serem implementados nos municípios. Uma das leis que o senhor mencionou como eficaz no combate à corrupção é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que mudou com a vigência dessa lei? A Lei de Responsabilidade Fiscal ela data de 2000 e ela representou um verdadeiro marco na história, né, da gestão pública brasileira. A lei de Responsabilidade Fiscal ela se assenta num tripé: planejamento orçamentário, transparência na gestão e controle dos gastos. Então, todo e qualquer gestor hoje, por força do que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu, ele precisa se planejar orçamentariamente, ele precisa ter transparência nos atos da gestão e ele precisa ter controle nas despesas. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu limites de gastos, estabeleceu limites, não é, para o gestor. Antigamente, nós víamos descalabros na gestão porque o gestor não tinha limites, não é? A Lei de Responsabilidade Fiscal ela introduziu no ordenamento jurídico a necessidade do equilíbrio orçamentário e financeiro para as gestões. E isso gerou realmente, foi um avanço enorme na questão da gestão pública, né? E a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós pudemos perceber realmente uma diminuição, não é, no descontrole administrativo que nós tínhamos antes da entrada em vigor da lei. E também nos níveis de corrupção? Também é uma consequência. Não é? Onde há transparência, quanto maior a transparência, quanto maior o controle, quanto maior o planejamento, menores os índices de práticas de atos de corrupção. Do dinheiro desviado com corrupção, quanto o Estado, a União, estados, municípios conseguem reaver? Cristina, estima-se hoje que algo em torno de 1 a 5%, não mais do que isso. O que é um índice, infelizmente, baixíssimo, não é? de recuperação do que é desviado pela corrupção no Brasil. A Advocacia Geral da União ela tem uma meta, que eu considero uma meta ousada, para até 2016 recuperar em torno de 25% do que é desviado dos recursos da União. Espero que possamos alcançar, mas ainda que nós considerássemos como uma meta possível e ainda que se alcance, nós estamos falando de 1/4 do que é desviado. Existe estimativa de quanto que o Brasil perde com a corrupção? Bilhões de reais. Para que você tenha uma ideia, aquele caso que ficou conhecidíssimo do TRT de São Paulo, do juiz Nicolau, né? Até hoje ainda não conseguimos repatriar, quer dizer, trazer do exterior, de volta do exterior, bilhões de reais que foram desviados. Então, é uma fortuna. Quais os entraves que colaboram para isso? Inúmeros entraves, Cristina. A falta de estrutura do sistema, não é, brasileiro, a morosidade da justiça, não é, a dificuldade na celebração de acordos internacionais para que esses recursos possam ser repatriados, enfim, um conjunto de fatores, não é, que terminam contribuindo para que a corrupção prevaleça, não é, para que a corrupção saia vencedora. É uma luta diária nossa, dos órgãos de controle, dos órgãos repressivos, no sentido de combatê-la. E, infelizmente, ainda é uma das grandes dificuldades a falta de estrutura dos órgãos, não é? Eu costumo comparar com o combate ao crime organizado. Nós temos verdadeiras quadrilhas, não é, que
sentam e tomam posse dos gabinetes do poder, né? E a partir daí passam a praticar atos de corrupção, desvios de recursos, enfim. E os órgãos têm que cada vez mais aprimorarem suas estruturas, suas técnicas, tanto a polícia na investigação, o Ministério Público nas ações, o Judiciário no julgamento dessas ações e na aplicação com rigor das sanções que são previstas na legislação. Para finalizar, gostaria que o senhor explicasse para o telespectador de que forma que o cidadão pode ajudar no combate à corrupção. O cidadão tem um papel fundamental no combate à corrupção. Acho que 2 linhas devem ser tomadas como linhas mestras dessa atuação do cidadão. A primeira é em casa, em família. É o trabalho de conscientização, né, das futuras gerações, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. É preciso revertermos essa lógica de que esses pequenos atos de corrupção de que eu falei anteriormente são normais, são naturais. Não são. Precisamos ter cada vez mais repulsa, ojeriza a esses pequenos atos para que possamos desenvolver no caráter, na personalidade desses futuros gestores, não é, o sentimento de honradez, de dignidade, de respeito pela coisa pública. Não é? Então, acho que é um caminho, é um primeiro passo que precisa ser dado. E o segundo é no sentido de se envolver mais na questão do controle social, se envolver no acompanhamento das gestões. Nós temos uma legislação hoje que cada vez mais obriga o gestor a disponibilizar na internet essas informações. Então é preciso que o cidadão se interesse mais por acompanhar, por fiscalizar, por controlar, lá na pequena cidade, aqui em João Pessoa, onde quer que seja, acompanhar o que está sendo feito, quais são os investimentos, no que é que o gestor está, ao que é que o gestor está se dedicando, quais são as prioridades que ele está escolhendo na administração e denunciar, obviamente, denunciar sempre que perceber irregularidades, que entender que de algum modo está havendo uma violação à lei. Os setores da sociedade civil, os setores organizados precisam cada vez mais se envolver nessa questão do controle social para que contribuam também, junto com o Ministério Público, com os tribunais de contas, com o Poder Judiciário, enfim, com todo o sistema repressivo, contribua para que nós possamos combater com eficiência esse grande mal, não é, que aflige a nossa sociedade. E um dos canais de denúncia é o próprio Ministério Público. O próprio Ministério Público, as promotorias em cada município, em cada promotoria, em cada comarca, nós temos o promotor que atua na defesa do patrimônio público e ele está, sem dúvida nenhuma, de portas abertas, pronto para receber denúncias, investigá-las, apurá-las e, se for o caso, processar aqueles que praticarem atos de corrupção. Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Cristina. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.